Fala pessoal, tudo bem? Olha, ontem o Brusque enfrentou o Ituano no estádio Augusto Bauer. O jogo foi 1-0, mas ninguém tá nem tocando no resultado do jogo. E sim, porque muita gente teve dificuldade para assistir o jogo, porque aquela câmera não parava de tremer durante a partida. Mas o que aconteceu no estádio? Quais foram as modificações que aconteceram no Augusto Bauer para ter aquela imagem tremendo, né? Muita gente que tem labirintite sofreu. O que aconteceu? Eu vou explicar a partir de agora aqui no nosso vídeo, aqui no canal. Não esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal e a gente vai explicar o que aconteceu. Beleza? Ontem foi o primeiro jogo do Brusque do Brusque na volta ao estádio Augusto Bauer, né? Vitória sobre o Ituano pelo placar de 1-0. O Brusque voltou a jogar no Augusto Bauer depois de quase um ano. O último jogo no estádio Augusto Bauer tinha sido no dia 22 de outubro de 2023, na decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Brusque perdeu para o Amazonas pelo placar de 2-1. Quase um ano. Esse jogo contra o Ituano foi no dia 14 de outubro, então faltaram 8 dias para completar um ano desse jogo, né, desse último jogo no Augusto Bauer. Até esse último jogo, as câmeras de transmissão sempre ficaram no mesmo lugar. No setor de imprensa, na grande arquibancada coberta, que já existe há muitos anos por lá, sempre no mesmo local, sempre no mesmo ângulo, que não trazia nenhum tipo de problema para conseguir, enfim, filmar o campo, não tinha problema nenhum. Até o ano passado tudo bem. Com a reforma do estádio, que durou esse ano, houveram modificações bastante significativas, como a construção de uma nova arquibancada lá no setor do muro. Quem lembra do estádio antigo, havia um muro do outro lado, esse muro continua lá, mas foi construída uma nova arquibancada. Essa nova arquibancada fez com que o campo, agora sintético, fosse deslocado alguns metros em direção à arquibancada coberta, onde até o ano passado tinha uma passagem de torcedores. Hoje não tem mais. Acabou o campo, já é a porta do vestiário. Isso mudou bastante. Eu confesso que quando eu cheguei no estádio em reformas e quando o campo sintético foi colocado, primeira coisa que eu falei quando eu cheguei nas cabines de imprensa, não dá para ver a lateral. Das cabines de imprensa, vamos supor que eu estou em pé no setor de câmeras, ali onde tem as TVs, mais ou menos uma câmera fica na altura de uma pessoa em pé, eu não conseguia ver a lateral do campo, não tinha como fazer isso. Até porque também fizeram uma nova passarela de torcedores para o outro setor, vai passar gente ali, você não tem como ver a lateral. E aí eu falei, gente, não dá para ver a lateral. As câmeras de TV não vão conseguir fazer a transmissão do jogo inteiro por aqui, porque a lateral não pega. Se bem que eu assisti um jogo, por exemplo, do Paysandu, da Curuzu, na semana passada, onde também tem um banco de reserva, ali tem uma tenda, os policiais também não dá para ver. Mas era uma situação, com esse campo não dá. Ontem, na transmissão do jogo, eu não conseguia ver o escanteio. Eu pedi para o repórter Cláudio Santos narrar um lance próximo da bandeira do escanteio, porque simplesmente o que eu não conseguia ver. Ou seja, da forma como as cabines foram feitas, eu tenho que ser dito o seguinte, as cabines novas, né, de rádio, não foi... nenhuma rádio de Brusque foi consultada sobre como fazer a cabine. Tá lá, foi feita uma improvisação, ninguém foi consultado, inclusive fecharam com vidro, a Rádio Cidade foi lá, rádio que eu trabalho, fizemos uma adaptação, hoje a cabine está legal, mas nós fizemos a reforma, colocamos uma bancada, nós tiramos o vidro, colocamos aberto, nossa cabine hoje está legal, mas faltou, de novo, consultar quem conhece isso para fazer. Bom, lembra que eu falei para vocês que não tinha, na cabine, na posição original, não tinha como fazer lateral. O que o Carlos Guénot acabou bolando, fazer a cabine do outro lado. Ou seja, lá no setor que tinha o muro até o ano passado, agora tem arquibancada, resolveram fazer a cabine do outro lado. Aí, meu parecer técnico, eu com mais de 20 anos de televisão, parecer técnico, essas cabines foram colocadas no lugar errado. Elas foram colocadas praticamente em cima da linha lateral, a poucos metros da linha lateral, quando, na verdade, ela tinha que ser construída atrás. Lá atrás, no último degrau, levanta uns 5, 6 metros e aí você tem campo para trabalhar. Não foi feito isso. Foi levantada uma estrutura metálica com um poste, aquela casinha para 2 câmeras e mais 2
para o VAR, né, lá naquele setor da arquibancada metálica. Nessa câmera que tremeu pra caramba que vocês viram, ainda foram colocados 2 cabos de aço amarrados a 2 postes de iluminação que não resolveram, e você viu o que aconteceu no jogo Brusque e Ituano. Inclusive, o pessoal da imprensa aqui de Brusque foi lá e falou: isso aqui vai tremer. Não tem problema. Vai tremer, tanto é que tremeu e deu esse problema. Some-se aí um outro problema que você não viu na transmissão ontem. A cabine, essa nova cabine, ela fica contra o sol. O jogo foi à noite, obviamente você não viu nada. Mas, num jogo de fim de tarde, 4 da tarde de sol, vai ficar contra o sol e também vai dificultar bastante a visibilidade. É bom lembrar que, se você notar, isso aí é uma curiosidade que você pode notar, 99% dos estádios têm as cabines de imprensa viradas ou no sentido a favor do sol. Eu só conheço um estádio aqui em Santa Catarina que não é assim, que é o Criciúma, o estádio Heriberto Wilson. Por quê? Antigamente, as cabines de imprensa eram do outro lado. O Criciúma, em 2010, se eu não me engano, para construir um novo setor de imprensa, para construir mais camarotes, passou o setor de imprensa para o outro lado, onde é hoje. E estão lá as câmeras. O primeiro jogo nessa nova cabine eu estava lá. E aí o sol batia em cima, que a gente não conseguia nem enxergar o campo. Depois colocaram umas faixas para permitir, mas mesmo assim o sol é o contrário. Tanto é que num jogo à tarde no Heriberto Wilson, não fica legal a imagem. Por quê? Porque o sol bate o contrário. Antigamente as câmeras eram do outro lado. E todos os outros estádios são assim. A câmera de TV sempre fica de frente para o sol, né? Com o sol batendo de frente, que melhora a imagem. No caso do Carlos Guinon, não atentaram para isso, colocaram aquela cabine improvisada do outro lado, e num jogo à tarde vai bater sol em cima e a imagem vai prejudicar. Beleza. A estrutura metálica não deu certo, não foi testada em nenhum momento. Os jogos que aconteceram por lá, foi um jogo da Copa Santa Catarina e do Catarinense Sub-20, foram transmitidos com a câmera colocada na posição original, lá na cabine normal, que não tem problema nenhum, ela é firme, não treme, tudo certo. Agora criou-se um problema, porque, mais uma vez, foi feita a construção sem nenhum tipo de consultoria técnica sobre isso, porque o certo, se você quer colocar do outro lado, seria colocar junto da parede, levantar uns 5, 6 metros e você teria uma boa visão. Não, colocar em cima do campo, onde o cinegrafista, e quem viu o jogo, o cinegrafista, para pegar uma bola que está na lateral, próximo ali do campo, ao meio do campo, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que praticamente deitar a sua câmera para conseguir fazer a filmagem. E fica muito longe, tanto é que a própria filmagem do gol do Polheiro fica muito distante. Não é nada favorável, além da questão da tremedeira, foi tudo errado na montagem dessas plataformas de TV. Não tem distância suficiente do campo, está muito em cima, está baixo, o que dá uma dificuldade para a filmagem, além da tremedeira. Bom, sexta-feira o Brusque joga contra o CRB. Eu imagino que, primeira coisa, vai ter que voltar para a posição original. Aquela cabine lá não dá certo, ela está feita de uma situação errada, a montagem dela é errada, não é favorável para uma filmagem de qualidade na TV. Tem que voltar para a posição original, que sempre aconteceu, onde não tinha problema nenhum com a questão de sol, funcionava direitinho, tinha que acontecer isso. Não sei o que vai acontecer nesses próximos dias. Tem a questão também das placas de LED, que, se vocês notaram no jogo também, não havia placa de LED atrás do gol. Atrás do gol foram colocadas placas normais. A empresa Brax, em todos os jogos da Série B, traz as placas de LED, também traz placas normais, as placas impressas. Caso dê problema no LED, joga as placas por cima e está tudo certo. Se você notou, em Brusque e Ituano, apenas as placas de LED estavam no outro na questão da lateral do campo e não atrás, como em todos os jogos. Por quê? Porque não há espaço. Qual é a solução, Rodrigo? Aí eu vou dar uma solução de quem trabalha tanto tempo nesse ramo e o que pode ser feito para resolver. Primeiro, a câmera tem que voltar para o setor original. Lá tem cabine, tudo certo. Firme no concreto, não treme. E talvez ser feita uma situação para que você possa criar um tablado e subir um pouco da câmera, talvez 1 metro, 1,5 metro, e aí talvez o cinegrafista consiga pegar a lateral. Essa eu acho a melhor solução para ser feita no estádio Augusto Bauer. Aquela improvisação feita não dá certo, está na posição errada, treme, talvez só serviria se fosse feita uma base de concreto e não metálica para não ter a tremedeira. Não dá para improvisar, tem que ser feita uma condição de qualidade. Ou se coloca para trás, constrói de concreto e faz uma coisa bonita,
ou volta para a posição original. Então a questão é a seguinte: foi feita essa obra sem se buscar uma consultoria técnica de vários, não de um, de vários profissionais de TV sobre a questão. E não foi feito nenhum jogo teste. Ninguém testou. Os 2 jogos que aconteceram no Augusto Bauer antes disso não foram testados, foram acontecendo com a câmera na posição antiga, não na nova. Isso não foi testado. Botaram as câmeras sem testar, no primeiro jogo com 5 mil pessoas, aconteceu aquilo lá. Então, uma situação que, para mim, profissional com mais de 20 anos de TV, volta para a posição original, tenta subir essa câmera para conseguir pegar a linha lateral. Na verdade, tem muitas coisas na obra do Augusto Bauer que foram feitas sem se consultar. As cabines de imprensa têm mesas improvisadas, não foi feito também pensando, não foram chamados profissionais do rádio para ver como é que seria o ideal para se fazer uma cabine, tanto é que fecharam com vidro, assim como também não foi visto na hora do estádio construído de que a cabine de imprensa não tinha visão da lateral, né, por causa das passagens de torcedores. Isso também não foi visto, tanto é que depois resolveram fazer do outro lado, que não é um local favorável, porque não se faz cabine de TV contra o sol. Um jogo fim de tarde com sol, você não vai conseguir ver nada. O Juventus de Jaraguá do Sul fez a mesma coisa. Resolveu fazer uma cabine de televisão do outro lado das sociais, pensando, porque aí a câmera vai mostrar as sociais. Aí pegou um jogo fim de tarde, o sol desceu ali 5 e pouco, 5 e meia, e ninguém conseguia ver nada. Por quê? Mais uma vez, cabine de TV num estádio não se constrói contra o sol, e sempre a favor do sol. Espero que você tenha entendido o que aconteceu lá e espero, sinceramente, que acabem consertando. Aquele tipo de cabine não vai dar certo. Ou faz de concreto, ou faz uma construção atrás, que daria para fazer, que vai gastar mais dinheiro, ou volta na posição original, dá uma subida e tenta fazer o jogo assim, que é muito melhor que aquela coisa ruim lá que deu labirintite em muita gente na partida contra o Ituano. Se você gostou da explicação, dê o seu like. A gente passou tudo por aqui. Espero que na próxima dê tudo certo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.